Iniciar um negócio sozinho pode ser muito desafiador, mas nunca impossível. E se você nunca pensou em ter uma mega empresa, uma empresa com muitos funcionários, uma empresa conhecida nacionalmente, ou seja, você quer ganhar o seu no mês e tá satisfeito, tá bacana, ganhando bem no mês, esse vídeo é para você. Eu quero deixar claro que eu penso sim em crescer, tá? Mas a minha busca hoje é por uma coisa bem mais enxuta, uma empresa onde eu consiga ter poucos funcionários e cada um desses funcionários ter multitarefas, ou seja, saber fazer várias coisas. Isso para o nicho de arquitetura. E, além dessa empresa, eu penso também em fazer coisas no digital, que já está sendo feito, né, no meu projeto pessoal, e investir em outros negócios, como um negócio no ramo pet, um negócio no ramo de roupas, que eu já tenho um fundo para isso. E isso é completamente possível, até porque hoje, esse momento que eu estou gravando esse vídeo, é perfeito para a gente viver isso, porque você tem acesso à internet, você tem acesso a diferentes conhecimentos, você tem acesso a IAs que estão me ajudando também nesse processo de produção, otimização do meu tempo. E usando isso a nosso favor, a gente consegue sim ter uma equipe enxuta que fature alto por mês. E quando eu digo alto, pode variar de 6 mil até a 20, 30. Depende muito de como você vai querer fazer. Primeiro eu quero deixar claro o porquê que eu optei por esse modelo de negócios agora, tá? Eu nem sempre fui assim. Eu tinha falado em outros vídeos, quando eu me formei, eu tentei abrir uma empresa em sociedade com outras pessoas e com essa decisão, eu comecei a estudar, ir para mentorias, fazer cursos de gestão. Acabei aumentando muito a minha folha de pagamento, aumentando muito os custos da empresa, que é um erro bem comum no início. Então, alugava o escritório sem precisar alugar escritório, ou não ser no momento certo, ou contratava mais gente para fazer tarefas que eu mesmo poderia fazer, mas que estava achando que a minha cabeça ela precisa estar focada só nisso, tá? Sim, você tem que ter a visão do estratégico, mas não precisa acelerar essas coisas, essas decisões. E eu aumentei tanto o custo que ficou insustentável. E acabava que todo o trabalho que a gente tinha, todo o trabalho que a gente fazia era para pagar conta. E isso é uma das piores sensações que eu senti. Então, hoje, eu optei por esse modelo de negócio, que é uma coisa mais enxuta, você tem uma quantidade de clientes menor, e você pode muito bem faturar bem com ele. Então, eu estou gostando muito, e eu decidi compartilhar com vocês o que eu estou fazendo. Mas enfim, chega de enrolação, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto que eu separei aqui foi focar em uma gestão simples. Quando eu entrei nesse mundo de arquitetura, que eu achava que precisaria de ferramentas, aplicativos, eu acabei complicando muito uma coisa que deveria ser simples, tá? Vou te dar um exemplo. Quando eu conheci o ClickUp, fui pro ClickUp. Quando eu ia pro Notion, eu estudava sobre Notion. Quando eu ouvi um curso que um cara fazia tudo no Asana, eu fui pro Asana. E a minha empresa nunca se estruturava em nenhum desses aplicativos. Você precisa, em média, ali, uns 2 a 3 meses dentro desse aplicativo, eu consegui estruturar isso. Imagina, em um mês ficava em um, pô, esse aqui é melhor, vamos nesse, ficava pulando de galho em galho e nunca fixava em nada. E como nunca era não era consistência, permanência desse aplicativo, a gente perdia tempo com reuniões infinitas, reuniões que não chegavam a canto nenhum, ou pagava uma ferramenta que eu achava que ia ser o ideal, ia ser o máximo, que tinha possibilidades e tinha funcionalidades que eu usaria, chegava lá no dia a dia, eu não usava. E eu não entendia, porque o custo estava indo, era um pagamento, era uma coisa que eu paguei para usar e não estava conseguindo usar. Por isso que a minha dica, a primeira coisa que eu faço hoje é simplifique a sua gestão. Foque em uma gestão simples. E pensando nisso, hoje eu trabalho no Trello. Eu voltei para o Trello. Até pouco tempo atrás eu estava no Notion. Precisei colocar mais uma pessoa na equipe, não estava disposto a pagar o prêmio do Notion e eu fui para o Trello. O Trello eu já tinha costume de usar, usava ele muito bem e ele é uma ferramenta simples, é uma ferramenta minimalista. E estudei uma forma de adaptar o Trello ao meu negócio e tá ótimo, tá servindo maravilhosamente bem. Eu não preciso de uma ferramenta de automação, não preciso dessas coisas, até porque o próprio Trello faz isso. E eu só preciso de algumas automações mínimas que no quadro principal, que é o quadro que eu mais uso, eu não preciso. Então, simplificando isso, você vai ter uma clareza do que é essencial para você. E depois você vai ver que você só precisa de uma boa organização, um bom processo e uma documentação efetiva para a gente utilizar muito essas ferramentas
simples. Caso você queira depois um vídeo, eu posso estar mostrando como eu organizo o meu Trello aqui para você, a questão dos projetos, tá? Posso fazer um vídeo, é só você comentar aqui embaixo que eu vou ler e aí eu elaboro esse vídeo para você. A segunda coisa que eu recomendo é melhore a sua comunicação e a sua documentação. Tudo em um escritório de arquitetura é resumido em uma boa comunicação. Você tendo uma boa comunicação com o seu cliente, vai ficar claro para ele prazos, vai ficar claro para ele que etapa você está. E você tendo uma boa comunicação com o funcionário, ele vai saber exatamente o que fazer. Um terceirizado, ele vai saber exatamente o que fazer. Então, sempre melhore a sua comunicação, seja por escrita, seja por texto, ou seja por reunião, por áudio, tá? Eu tomei uma decisão em grupos que tem tipo, estagiário ou um terceirizado, eu não mando áudio. Até porque áudio é algo que você manda às pressas. E se eu mando áudio, é interessante depois eu sentar com calma e transcrever ele, sabe? Bota ali no chat, você pega esse áudio, transcreve ele em texto e manda no grupo. E lembra, ó, esse aqui foi o áudio que eu mandei, caso vocês não tenham visto. E em relação ao cliente, toda semana você tem que manter uma comunicação com ele. Você vai criar esse hábito e você vai ver a diferença. Toda semana atualize o que foi feito no seu escritório. É o que eu chamo aqui de comunicação ativa. Os clientes gostam muito dessa atenção. Eles gostam muito desse suporte. Então, se você trabalha com serviço, seja arquiteto ou qualquer outra pessoa que trabalha com serviço, mantenha essa comunicação e atualize onde está o processo, o andamento, onde é que ele está, para ele não se perder. Tá? Então, isso foi perfeito. Assim, quando eu melhorei a minha comunicação, eu consegui ter uma clareza onde eu estava errando, os clientes ficaram mais... eles até ficaram mais profissionais por saber o que estava acontecendo. Eu lidei com a ansiedade, que a ansiedade é um perigo quando você é mal administrada, tá? Porque o cliente ele pode estar te cobrando umas coisas, sendo que se você manter essa comunicação, se você se antecipar, toda segunda ele sabe. Então vai ter mensagem no grupo, vou ver como é que está o andamento. Você lida com essa ansiedade. Então é uma dica muito poderosa de lidar com a ansiedade. Seja transparente, simples assim. Em relação à documentação, tudo que foi falado de importante você precisa documentar, seja no Trello ou qualquer outra ferramenta que você esteja usando, tá? Isso, vou dar um exemplo, toda reunião de estudo preliminar, onde a gente tem toda uma troca de ideias, tudo, eles falam tudo que eles gostam nessa reunião, eu pego e gravo essa reunião, peço permissão para gravar e gravo, tá? Quando eu faço isso, quando volto a projetar, quando eu vou começar a projetar, eu volto na reunião e eu escuto novamente. Poxa, melhorou muito o meu processo, porque às vezes quando você vai depender apenas de uma transcrição que você fez, você esquece algo importante que foi falado. Então toda reunião agora de estudo preliminar, eu gravo, para depois eu chegar, ouvir, eu prefiro ouvir do que ler, tá? Então eu escuto muitas reuniões diante de estudo preliminar, diante de projeto, dessas outras, para ver o que foi falado. E observações, detalhes minúsculos, a gente consegue resgatar e utilizar em uma etapa de preliminar, ou seja, vai evitar ajuste lá na frente. Isso me ajudou muito. Documente e se comunique melhor. A terceira coisa para ajudar você numa gestão que você está sozinho é padronizar tarefas repetitivas. Lembre-se, se você padroniza, você não precisa pensar. E se você não precisa pensar, a sua mente ela vai ser gasta em coisas importantes. Estratégico, concepção de projeto, melhora numa comunicação, vendas, tá? Isso é muito, muito importante. Quando eu comecei a padronizar as tarefas que eu sempre repetia e acabava saindo de formas diferentes, sei lá, vou dar um exemplo, eu tinha uma planta baixa e eu não tinha um checklist padronizado. O que acontecia? Uma planta saía sem uma cota específica, a outra já ia informação demais. Então eu peguei essas tarefas repetitivas e padronizei. Como é que você vai fazer essa padronização? É bem simples. Você pegou um projeto, está elaborando a planta, você sabe que outro projeto vai precisar daquela mesma planta. Digo, a mesma planta, planta baixa, planta de layout, planta de iluminação. Faça um checklist com tudo que você costuma fazer. Se é uma tarefa repetitiva, melhor ainda, porque você já padroniza seu template, você já padroniza seu checklist, você já padroniza sua planta de iluminação, sua planta de layout, planta baixa. Padronização é o segredo para quem faz uma gestão sozinha. Se você tem algo padronizado, você consegue otimizar o seu tempo e melhorar muito, muito a velocidade de entrega. E aqui você pode ter uma dica de gestão que ajuda bastante. Se você estiver se sentindo muito sobrecarregado, não estiver conseguindo padronizar esses processos,
tem um estagiário, não tem problema nenhum, chama nenhum estagiário, ele fazer toda essa transcrição. Você pode, sei lá, padronizar em áudio, você pode, vou fazer esse áudio aqui explicando o que eu preciso ter em toda a planta. E aí esse cara vai pegar, vai ouvir seu áudio, vai transcrever no Word, no Canva, no Notion, no Trello e documentar. Você só vai ter que revisar. Eu fiz isso recentemente com um formulário de interiores. Eu tava procrastinando o formulário de interiores e eu, rapaz, vou fazer o seguinte, vou fazer um vídeo explicando como eu quero esse formulário de interiores e ele vai fazer. E assim, em cima do que ele fizer, eu vou corrigir. Dito e feito, tá feito o formulário de interiores e ficou muito bom. A outra opção que você pode fazer, essa vai demorar um pouquinho mais, porque você precisa ter um conhecimento de IA, né? Você precisa ter conhecimento de prompt, que é o que você escreve para ela entender o que você quer e aí sim fazer a tarefa. Pede para um IA, pede para o chat fazer, pede para o Cloud fazer, tá? Que é outra IA generativa. Claro, você vai ter que revisar, porque eles pegam de coisas mais genéricas, mas se você especificar direitinho, ele vai fazer um checklist de plantas, pô, muito bom, baseado em escritórios bons, baseado em grandes escritórios ou coisas que ele encontra na internet, tá? Eu fiz isso com outras tarefas, não lembro agora qual foi, na verdade eu estava até elaborando aqui com a questão do roteiro. Ensinei como eu gosto de escrever e ele elaborou o roteiro para mim. E é revisado e eu estou fazendo esses roteiros, né? Claro que ajuda bastante usar IA no dia a dia. Lembrando, depois de finalizar a padronização, o importante é você documentar em um lugar onde você consiga estar sempre olhando e sempre revisando. Outra coisa que entra na outra dica, tá? Tem um momento, um tempo para ver isso, para revisar isso, para ver se essa padronização ainda está atualizada. Isso é muito poderoso. Quarta e última dica, eu vou ficar só em 4 para a gente não encher a sua cabeça de informação. A quarta dica é agendamento e bloco produtivo, tá? Se você não trabalha com agenda, você está deixando pessoas insatisfeitas e você está deixando dinheiro na mesa. Porque a nossa mente, ela não consegue dar conta de tudo, tá? Não consegue. E isso aqui eu aprendi da pior forma possível, porque já deixei cliente esperando em reunião. Sim. No início desse ano, quando eu fui, sei lá, esqueci de documentar as coisas, você tem que manter uma rotina, esqueci de agendar uma reunião, aconteceu chegou no dia, eu tive que receber uma ligação de um colega meu que estava na reunião me esperando e eu só tinha 3 minutos para chegar lá. Foi uma situação, eu consegui chegar em 7 minutos, mas corri demais no carro, desviei perigosamente das pessoas que estavam na rua, tô brincando. Enfim, mas consegui chegar. Então, arrisquei algo que não precisava ter arriscado. Basta você ter agendado isso, tá? Mas voltando aqui. Quando você tem uma agenda, você fica bem visto aos olhos dos seus clientes, tá? Lembrando que com esse modelo de negócio, você vai ter poucos clientes, mas vão ser clientes qualificados, vão ser clientes que pagam muito bem. São clientes muito bem qualificados. Então, dê valor para eles e passe profissionalismo. Tá? Então, quando você tem uma agenda organizada, fica melhor, fica mais profissional. Tá? E como é que eu faço para organizar a minha agenda para ser produtivo durante a semana? Primeira coisa, eu separo em vários blocos. Tá? O primeiro bloco que eu gosto é o bloco de produtividade. Esse é o bloco que eu volto para elaborar projetos, concepções, vamos lá, detalhamentos, tudo relacionado aos clientes de arquitetura. Tá? Esse bloco normalmente ele fica no turno da manhã ou no turno da tarde. Tem dia que eu gosto de manhã e de tarde, porque ele é o bloco que vai consumir mais o seu tempo, tá? Ele é o bloco que você pode facilmente terceirizar, por ser uma tarefa muito operacional, mas eu gosto de fazer para a gente ver onde eu posso melhorar, qual gargalo que eu estou fazendo, e aí quando eu melhoro eu consigo terceirizar para algumas pessoas. O segundo bloco é o bloco de marketing, tá? O bloco que eu dedico para gravação de conteúdo e criação de roteiros, além de postagem. Então, esse bloco aqui é interessante você ter sempre no horário onde sua cabeça está mais fria, porque aqui é 100% criativo e conteúdo. Então, você tem que pensar de forma a ser mais assertivo no conteúdo, um conteúdo mais elaborado, tipo esse do YouTube. É um conteúdo que você realmente precisa ter um estudo, precisa ter um conhecimento e fazer um roteiro que faça sentido. Até às vezes eu acho que faço coisa que não faz sentido aqui, mas é sempre bom ter quando a cabeça está mais tranquila. Então, meus horários de marketing são cedinhos da manhã, de 6 horas até as 7 horas, e à noite, quando eu tô para dormir ali, de 8 às 9, porque de 9 horas eu vou dar atenção à minha namorada, a gente conversa, fica trocando mensagem até mais tarde. Essas foram as 4 coisas que eu separei, deixa eu ver se foram 4, foram 4 coisas que eu separei. Dá para fazer mais, dá, mas
por experiência própria, eu prefiro ser um conteúdo menor e que você consiga aplicar por partes do que fazer uma enxurrada de conteúdo e você ficar com a cabeça doendo de tanto conteúdo e não aplicar nenhum. Então, comece devagar. Não está em ordem, tá? Não está em ordem. Você pode começar aqui pelo agendamento, depois pode ir por padronização. O importante é fazer todos eles, é o que eu faço. E ter rotina, tá? Você vai descobrir que ter rotina para elaborar isso é perfeito. Ter rotina para agendamento, ter rotina para padronização, ter rotina para comunicação, tudo isso vai se adequando à sua rotina, ao seu dia a dia. Então, relaxe, consuma esse conteúdo, veja se vale a pena para você. Nem todo conteúdo é pra gente, entenda isso logo, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que são conteúdos desse porte aqui, desse tipo de comunicação. Compartilha também esse vídeo com algum amigo que está nessa situação, que se formou em arquitetura, que está em dúvida do que fazer, ou então até que trabalhe como tipo de serviço, enfim. Eu sou Marcos Wellington e essa foi a minha contribuição para você. Até o próximo vídeo.